Dentre todos os acontecimentos dessa segunda parte do arco da Guerra de Bleach, a Bankai da Senjomaru Chutara foi um dos, se não o maior de todos eles, já que foi algo totalmente inédito e foi muito bem feito. Esse acontecimento foi algo que todos gostaram, já que foi novidade para todos os fãs de Bleach, tanto para os que estavam lendo o mangá, quanto para quem estava assistindo o anime. Além disso, a qualidade da animação foi simplesmente sensacional, já que essa segunda temporada começou a ter algumas oscilações em relação à sua qualidade de animação, diferente da primeira parte. Uma coisa que foi prometida era que a segunda parte teria uma qualidade de animação superior à primeira, e apesar dessas oscilações, os momentos importantes tiveram uma animação que superou a primeira parte. Exemplos disso são, principalmente, as novas Bankais, até porque é o que todo mundo quer ver em Bleach, onde a gente teve a Bankai do Rose, Bankai do Randy, Bankai da Rukia, mas o que mais chamou a atenção foi a Bankai da Senjomaru. Kokorosei. Bankai. Até aquele momento parecia que a Bankai da Rukia já tinha sido o auge da segunda parte, e que todo o foco da equipe de animação tinha sido nela, só que aí veio o último episódio. Pra gente que leu o mangá, foi algo ainda mais incrível, porque no mangá a gente nem sequer viu a Divisão Zero lutar direito, e esse foi um fator que o mangá ficou devendo. O anime entregou aquilo que a gente queria e foi além, e acabou sendo aquela frase do Érico Borgo: "Sou fã, quero service". Só que aqui eu acho que abre um rápido momento para um debate, porque essa frase é, na maioria das vezes, usada de forma errada. E não que seja errado ter fanservice, só que tem muita gente que baseia a qualidade apenas nisso. E outro fator a ser discutido é o de que não é errado ter fanservice, mas deve-se olhar a maneira que ele foi utilizado. Tem muita gente que critica o fanservice, mas não é pela forma que ele foi usado, mas sim porque não está do jeito que a pessoa queria. E nesse caso, o problema não é da obra, mas da própria pessoa que é muito mimada. O uso do fanservice é meio que aquilo de dê a eles o que eles querem, mas de uma forma que eles não esperam. E é exatamente isso que foi a Bankai da Senjomaru. Como eu tinha falado, a Divisão Zero deixou muito a desejar no mangá, e todos esperavam que o anime ia compensar isso, e realmente compensou, já que a gente viu esses personagens em ação, só que aí veio algo que ninguém estava esperando, que é uma Bankai. Todo mundo no fundo queria ver uma Bankai da Divisão Zero, só que sendo bem sincero, eu acho que ninguém botou fé que eles iam realmente mostrar. Só que além da Bankai, eles mostraram como que a maior parte da Divisão Zero foi derrotada, porque até então a gente achava que a Elite do Rei tinha matado todo mundo off-screen, sendo que não. A Senjomaru explica que os membros da Divisão Zero têm suas vidas ligadas umas nas outras para selar os seus poderes, já que eles são tão fortes que o menor uso de seus poderes pode tremer os céus e a terra dos três mundos. Os outros 3 membros se sacrificam para quebrar esse selo, permitindo assim que um deles possa ter acesso a 100% de seus poderes, e a Senjomaru foi escolhida para derrotar a Elite do Rei Quincy, o que deixa a dúvida do porquê disso e se os outros não poderiam derrotar a Elite também. Eu acho que isso se deve primeiro ao tipo de poder dela, que pega vários alvos ao mesmo tempo, mas também acho que entra outro fator, que é o fator artístico. E sendo sincero aqui, eu vejo que quando se avalia uma obra, muita gente parece simplesmente ignorar o fator artístico e foca apenas na história e no roteiro, sendo que o lado artístico é tão importante quanto. Só que assim, uma coisa também que é bom deixar claro é que o lado artístico não se sobressai sobre o enredo e a construção de uma obra. Os dois devem andar lado a lado, porque uma coisa que acontece também é de obras que se preocupam demais com a arte e a beleza visual, mas não entregam uma história decente. Só que você deve estar se perguntando o que eu quero dizer com fator artístico. Fator artístico eu me refiro, obviamente, ao fator estético, a beleza visual, mas também me refiro à paleta de cores, quadrinização, ângulos de câmera, o time de uma trilha sonora e por aí vai. Como a gente está falando de Bleach, uma coisa que a gente tem que ressaltar artisticamente falando é sobre a elegância que o Kubo consegue dar para essa obra. E eu não sei você, mas para mim, uma das palavras que define Bleach é elegância. E isso se deve aos conceitos que o Kubo utiliza para desenhar o seu mangá. Um bom exemplo disso é a roupa da antiga Bankai do Ichigo, onde essa roupa é justa na parte de cima e larga na parte de baixo, o que passa uma sensação de elegância. Além de ela ser da cor preta, uma cor que remete ao luxo, o que mostra o conhecimento do Kubo em design de moda e em teoria da cor. Não só isso, mas ele faz referência a determinados movimentos artísticos, como o brutalismo, que a gente pode ver na arquitetura, seja da Sereitei, Las Noches, o Castelo dos Quincies e no Palácio do Rei. Essas referências artísticas a gente pode ver na bancada da Senjomaru, e é sobre isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, sobre como o fator artístico e as diversas referências tornaram essa uma das, se não, a Bankai mais bonita que a gente já viu em Bleach. A bancada da Senjomaru possui referências a alguns estilos artísticos muito famosos, e dou aqui um destaque para o Art Deco e o Art Nouveau. E contextualizando, os dois estilos são europeus, onde o Art Nouveau surgiu lá pelo fim do século XIX, enquanto o Art Deco surgiu lá pelo início do século XX.
O Art Nouveau é um estilo muito mais voltado para a representação de elementos da natureza, principalmente flores e plantas, além de também ser bem comum a representação da figura feminina. Só que uma coisa muito comum no Art Nouveau é o uso de curvas, como nos cabelos das mulheres, nas plantas e também na arquitetura. Um ponto que eu queria dar destaque, tanto na pintura quanto na arquitetura, é que em várias ocasiões dá para se perceber que as curvas muitas vezes formam espirais, o que pode se ligar à proporção áurea, que tem muito a ver com o conceito de perfeição. Falando extremamente por cima, isso é o que importa do Art Nouveau, pelo menos dentro do contexto desse vídeo. E agora, indo para o Art Deco, a gente já tem um contraste bem grande com o Art Nouveau, porque o Art Deco é muito mais voltado para formas geométricas, repetições e linhas retas, o que contrasta com as curvas extravagantes do Art Nouveau, já que o Art Deco tem um estilo que visava passar um aspecto de luxo e elegância, só que de uma maneira mais sóbria, e foi um estilo que esteve presente tanto nas pinturas e ilustrações quanto na arquitetura. Tanto que vários dos arranha-céus de Nova York são baseados no Art Deco. Esse estilo artístico também bebeu muito da fonte do cubismo em relação às formas geométricas e repetições, principalmente se tratando de formas com linhas retas. Só que o cubismo ainda tinha obras que focavam em formas como objetos ou rostos, e de uma forma mais disforme, enquanto o Art Deco já era mais voltado para o lado estético e era bem mais simétrico. O Art Deco, por sinal, é um estilo artístico bem presente no mangá de Bleach. O próprio Palácio Real é um exemplo disso, e outro exemplo muito bom é a roupa da antiga Bankai do Ichigo que eu mencionei, que volta mais uma vez à questão do design de moda e elegância, e para provar isso, dá uma olhada nessas formas baseadas em Art Deco que foram utilizadas nessa propaganda da Rosa Chá. Percebe que elas formam algo parecido com uma ampulheta, que por sinal se parece muito com a forma da roupa do Ichigo? Isso tudo ajuda na questão do estilo, só que não apenas em ser estiloso, mas sim ter elegância ao mesmo tempo que passa a sensação de ostentação ou de luxo. Ok, depois de ter explicado tudo isso, eu sei que você deve estar se perguntando como que a Bankai da Senju-Maru se liga a tudo isso que eu expliquei. Primeiro vamos recapitular tudo que está sendo avaliado nessa Bankai, onde nós temos a construção em si, teoria da cor e as referências a movimentos artísticos como o Art Deco e o Art Nouveau. De começo, a gente pode destacar a personagem da Senju-Maru em si, que é a mais elegante dentro da Divisão Zero, tanto que ela é estilista dos Shinigamis, e ela é meio que a Age na moda dos incríveis do universo de Bleach, já que ela foi quem criou a roupa que os Shinigamis usam. Ela também tem outro destaque, que é o seu grampo de cabelo, que se repararmos é Art Deco puro, e não só isso, mas o grampo de cabelo e os braços que ela tem nas costas são dourados, cor que remete ao ouro ou à riqueza, o que mais uma vez remete à questão de elegância e de luxo, ainda mais ela que é estilista. Já em relação à sua Bankai, temos a mudança de cenário, a iluminação e a máquina de costura gigante, onde o cenário muda totalmente para um local sombrio com apenas uma iluminação rosada vindo de baixo. Como eu disse anteriormente, a cor preta remete muitas vezes ao luxo, o que se encaixa perfeitamente nessa Bankai e com a personagem da Senju-Maru. Só que preto também pode representar outra coisa, que é morte. E isso torna a situação mais tensa e ajuda a gente, que é espectador, a entender como que o jogo virou totalmente e como que os vilões agora estão em uma situação de perigo. É aí que temos a aparição da máquina de costura gigante, que pelo seu tamanho causa intimidação no primeiro momento, ao mesmo tempo que ela é na cor dourada. E depois disso temos a aparição do tecido vermelho gigante. E um detalhe a se notar é que ele lembra muito um tapete vermelho, que também é algo que remete à elegância e ao luxo. Tanto que é comum ter tapete vermelho em eventos importantes e em casamentos. Só que o vermelho também é uma cor que remete à agressão, ao sangue, à guerra. Exemplo disso é o Lord Shen de Kung Fu Panda. E também uma cor de sentimentos como a ira ou a raiva, como em Divertidamente. O uso do vermelho aqui reforça ainda mais o que eu tinha falado da cor preta, de reforçar a ideia de ameaça e de como que os vilões agora estão em uma situação de perigo. Depois disso, aparecem vários tecidos com estampas diferentes, e é aqui onde podemos ver tudo o que eu falei sobre Art Deco e Art Nouveau, além daquelas nuvens do estilo mais oriental e referências ao cubismo e à xilografura no estilo Escher. É aqui onde a gente vê a genialidade artística do Kubo, tanto observando esses fatores individualmente, quanto num todo, onde vemos que os tecidos remetem a diferentes estilos artísticos e que isso faz com que a Bankai num todo fique muito mais elegante ao mesmo tempo que imponente, além de ter combinado muito com a personagem da Senju-Maru, que tem a questão de ser uma figura feminina, o que remete ao Art Nouveau, ao mesmo tempo que é uma personagem elegante sem ter um monte de frufru, que remete ao Art Deco. Na verdade, essa Bankai em si mistura dois elementos fundamentais desses movimentos artísticos que são a elegância do Art Deco e a extravagância do Art Nouveau, mas ela vai além ao fazer com que cada etapa dela remeta a algum movimento artístico, como na primeira parte com Lili Barro, a gente vê referência à xilogravura, onde diferentes figuras se complementam e nesse caso elas possuem o formato de olhos, o que remete à ilusão de ótica.
Depois disso, com o Askin, temos o Art Deco, desde a estampa do tecido, que é Art Deco puro, a cor dourada, que remete ao luxo, até a parte ser uma etapa da Bankai onde tudo é simétrico e sóbrio, sem ter um monte de firula, diferente da etapa seguinte com o Pernida, que é puro Art Nouveau, desde a estampa até a extravagância do que acontece nessa etapa. Outra etapa que merece destaque é a do Jugan, onde vemos pinturas de árvores que lembram um pouco o impressionismo com arte ambiental, o que, seguindo a lógica, deveria ter algum efeito que remete à natureza ou coisa parecida. Só que não é isso que acontece, onde o efeito é um incêndio, sendo que o fogo faz com que seja algo bem contrastante com o estilo artístico. Isso tudo que eu falei faz com que essa Bankai seja, pra mim, a mais bonita e a mais bem feita de todas, pelo menos dentre as que vimos até agora, e tenho certeza que ela fez com que as pessoas vissem a Divisão Zero de outra forma, já que o mangá deixou bastante a desejar em relação a esses personagens e fez eles parecerem um bando de bucha. Mas aqui isso foi consertado e a Divisão Zero fez jus à fama que eles têm de serem mais fortes que as 3 divisões juntas. E pelo que deu pra ver nos trailers da terceira parte, ainda vamos ver um pouco mais dessa Bankai, já que vemos o Ishida lutando com a Senjumaru, indicando que ele usou a sua script para voltar ao combate, que pra quem já leu o mangá, sabe qual é a script que o Ishida recebeu e o que ela faz. Mas isso aí já é papo para outro vídeo quando lançar a terceira parte do anime.